das primeiras civilizações. No caso, a aula de hoje será sobre Egito, Mesopotâmia e Pérsia, que são as primeiras civilizações da história antiga. Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Filipe, sou professor de História desde 2015, pelo menos atuando na Uniafro. Sou formado desde 2016, estou na Uniafro desde 2015, já dei aula na Uniafro aqui em Atibaia, que é onde eu moro, na sede aqui de Atibaia presencialmente, e agora estou desde o ano passado dando aula virtual, as videoaulas da Uniafro. A respeito das minhas aulas, a gente sempre vai... Esse ano a gente está fazendo quinzenal, então a cada 15 dias vai estar sendo postada a aula de História e sempre após as aulas eu estarei postando algumas atividades, alguns exercícios de vestibular no Classroom para vocês responderem e eu vou estar sempre lá comentando, ajudando vocês em qualquer dúvida que tiverem. Antes de todas as aulas eu sempre tenho a mania de sempre comentar sobre a data comemorativa do dia, porque todos os dias nós comemoramos alguma coisa. No caso, hoje não é uma comemoração brasileira, mas aqui no Brasil está se criando a ideia de comemorar também esse dia. É o dia de São Patrício, St. Patrick's Day. Então, dia 17 de março é comemorado o dia do padroeiro da Irlanda. Então tem toda aquela festa com cerveja, roupas verdes. Eu vou deixar um link na descrição dos vídeos e no próprio Classroom, explicando mais ou menos sobre essa festa, esse dia especial e quem foi o São Patrício, o padroeiro da Irlanda. Então essa é a nossa comemoração de hoje. Aqui eu coloquei uma grade das aulas, para vocês entenderem. Eu vou estar mandando depois no Classroom para vocês se programarem e saberem quais são as matérias que nós vamos ver esse ano. Pode ser que essa grade venha a ter algumas mudanças, porque em algumas datas vão acabar rolando alguns simulados, algumas provas. Então pode ser que alguma dessas matérias seja retirada. Então qualquer coisa, é só vocês irem até ir no meu canal do YouTube ou procurar no próprio Classroom, que vai ter as aulas do ano passado, as videoaulas do ano passado, para vocês assistirem às aulas caso tenham curiosidade, caso queiram aprender sobre certas matérias. Inclusive tem algumas coisas aqui que eu tive que tirar, porque esse ano, como será quinzenal em vez de por semana as aulas, então eu tive que tirar algumas matérias. Então algumas coisas vocês só vão poder ver se vocês forem atrás de procurar os vídeos do ano passado, no caso. Sobre o trabalho de historiador, aqui eu coloquei mais para fazer uma propaganda do trabalho de historiador, para caso alguém tenha curiosidade ou a vontade de trabalhar com história e fazer o curso de história. O historiador ele tem a ideia de você estudar o passado, você se perguntar sobre o passado, você tirar dúvidas do passado para poder achar soluções para o presente. Então você estuda ambas as coisas. Você tem que estar antenado com as coisas que estão acontecendo atualmente e estudar o passado para ver como as coisas chegaram até o que é agora e para responder dúvidas da atualidade. É por isso que o conhecimento de história tem tanta importância na sociedade, porque ela que acaba construindo a sociedade, ela que acaba construindo como a gente o nosso conhecimento geral sobre as coisas. Dando continuidade, aqui eu coloquei as 4 fontes históricas. Para o historiador conseguir trabalhar e conseguir fazer os seus estudos, ele depende de fontes históricas. Então, por exemplo, agora está rolando muito a questão das fake news e tudo mais. Nós temos sempre que ver de onde vem a fonte daquele saber, a fonte daquele conhecimento, a fonte daquela notícia, a fonte daquele ideal. Então existem 4 tipos de fontes que nós trabalhamos na história. As fontes orais, que são geralmente entrevistas, são histórias faladas pelas pessoas. As fontes escritas, que são os próprios documentos e livros e coisas que são escritas em papiros, folhas. Então fontes escritas são uma das mais importantes nas partes de fontes históricas. O terceiro são as fontes materiais, seja alguns objetos, principalmente na arqueologia a gente trabalha muito com fontes materiais. E por último, as fontes visuais, as pinturas, as artes, que vocês vão ver muito na aula de artes do curso em si. Nenhuma dessas tem importância acima da outra, as 4 têm o mesmo nível de importância dentro da história, apesar de não parecer.
Dando continuidade, aqui eu coloquei sobre a contagem do tempo. Existem dois tipos de tempo: o tempo cronológico, que é aquela forma de você contar o tempo de uma forma bem exata, linear e numérica, é aquela que a gente usa com calendários, relógios. E tem o tempo histórico, que são as formas como a sociedade vê o tempo. A sociedade divide o tempo dependendo de sua cultura e de sua localidade. Tanto é que eu vou colocar aqui um calendário para vocês perceberem isso. Então, dentro de um tempo cronológico, podem existir diversos tempos históricos. Você tem aquele tempo, aquele calendário que conta o tempo certinho, um dia de 24 horas, a semana de 7 dias, um ano de 365 dias. Essa forma é um tempo cronológico porque é um tempo científico. E o tempo histórico é o tempo que a gente usa na história para dividir a história em várias faixas de tempo. E a forma como o tempo é contado historicamente depende da sua localidade, depende da cultura do país ou da cidade. Aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia da contagem do tempo histórico. Dependendo do local e da cultura, você vai ter uma forma diferente de você contar o tempo. Tanto é que tem 3 formas aqui só para usar de exemplo: o calendário judaico, o cristão e o islâmico, que depende muito da religião. Então, dependendo da história daquela religião, você vai contar o tempo de forma diferente. Tanto é que no calendário judaico, o ano 1 é muito antes do calendário cristão e do calendário islâmico. Por isso, a contagem de anos é diferente para cada um desses calendários. O ano 1, no caso do calendário judaico, é a partir do momento que o mundo foi criado segundo os ideais dos hebreus, os ideais judaicos. Tanto é que quando rola o ano 1 do calendário cristão, que na verdade é quando Jesus teria nascido, o calendário judaico já está muito à frente, já está no ano 3761. E assim por diante. O ano 1 no calendário islâmico já está muito para frente do que o ano 1 cristão. Então, quando rola a fuga de Maomé, que é considerado o primeiro ano do calendário islâmico, o calendário cristão já está em 622 d.C. Então é por isso que, dependendo do local para onde você for, o ano atual também vai ser diferente. O calendário judaico já está muito à frente dos outros dois. Eles já estão eles já consideram que estão no ano 5.781, enquanto nós, que utilizamos o calendário cristão, estamos no ano 2021. O calendário cristão acaba sendo o mais utilizado na maior parte do mundo, porque é a religião mais famosa do mundo. Então a gente acaba usando o calendário cristão também para o calendário histórico. Nós dividimos as fases da história vendo o calendário cristão como base. Então nós temos 5 fases na história: a pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea, e dentro de cada uma dessas fases existem as matérias de história que nós vamos aprender esse ano. E conforme uma fase vai mudando para a próxima, tem sempre um grande acontecimento que provoca essa mudança, como a mudança da pré-história para a antiguidade, teve a invenção da escrita, a mudança da antiguidade para a Idade Média, a queda do Império Romano, da Idade Média para a moderna, descobrimento da América, e da moderna para a contemporânea, o início da Revolução Francesa. Então, cada um desses grandes acontecimentos fizeram com que mudasse de uma fase para outra. E nós vamos aprender cada uma desses grandes acontecimentos nesse curso. Acho que só a invenção da escrita não, porque ele acaba não tendo grande importância no vestibular e nós temos pouco tempo para tantas matérias. Então, dando continuidade, alguns conceitos sociais, 2 conceitos muito importantes para a aula de história. O primeiro, o nomadismo, o sedentarismo. São 2 formas de sociedade, são 2 formas de vida que existia, que o ser humano teve durante a pré-história e o começo da Idade Antiga. Então, no nomadismo, as pessoas elas não ficavam no mesmo lugar, elas sempre saíam de um lugar para outro, elas não viviam presas a uma cidade, a um local, a um campo. Então elas sempre estavam saindo de um lugar para outro conforme ia se esgotando os recursos naturais, conforme ia se esgotando a comida, a água naquele local, esses grupos humanos partiam desse local para procurar outro para continuar vivendo. Então é por isso que o homem surge na África e começa a se espalhar pelo mundo, porque ele é nômade, ele sai se espalhando por onde tem comida, onde tem água, onde tem fontes de recursos recursos naturais, no caso. A partir do momento que o homem o ser humano descobre a agricultura, essas coisas mudam. O ser humano deixa de ser um
um povo nômade e passa a se tornar sedentário. Então começa o sedentarismo. As pessoas deixam de sair de um local para outro para se fixar em um local só, já que agora já não precisa mais ficar procurando comida em outros locais. Agora você pode produzir a sua própria comida, você pode criar animais, você pode cultivar plantas, então você consegue fazer a sua própria comida e você não tem mais o porquê de você ficar se locomovendo, não tem mais a necessidade de se locomover para outros locais. Então é a partir daqui, a partir do momento em que começa o sedentarismo, que começam a se formar as primeiras civilizações, que é o que nós vamos aprender na aula de hoje, que é sobre a Antiguidade Oriental. Eu mostrei ali no calendário que existem várias fases, e tem a Idade Antiga, que é a primeira fase que nós vamos tratar no curso. Como vocês viram no calendário de matérias desse ano, eu só coloquei as matérias que são mais importantes na história quando você vai tratar de vestibulares. Então, quando você trata de vestibulares, quando você estuda para vestibulares, você tem algumas matérias que sempre acabam caindo em diversos vestibulares e sempre acabam caindo ano após ano. Então, nós vamos trabalhar só essas matérias. Tanto é que eu não vou trabalhar pré-história nesse curso. Pode ser que de vez em quando eu faça uma aula específica, faça um vídeo específico, jogue lá no YouTube só para curiosidade, mas não é obrigatório vocês assistirem para fazer os vestibulares. Então, começando hoje com a Antiguidade Oriental, nós vamos tratar sobre 3 grandes povos do norte da África e Oriente Médio. O primeiro deles é a Mesopotâmia, conhecida como Terra entre Rios. Mesopotâmia é a palavra que os gregos antigos utilizavam para definir os povos que viviam naquela região. Então, essa é uma palavra grega antiga. Se você dividir essa palavra, cada pedaço significa alguma coisa, que era a forma como os gregos antigos escreviam e utilizavam de sua gramática. Então, meso quer dizer entre, que é o meio, potá quer dizer terra, e mia quer dizer rios, tanto é que tem hipopótamo, que é um cavalo dos rios, então você consegue formar palavras através de outras. Então, Mesopotâmia significava terra entre rios, porque os povos que viviam naquela região, aquela região se localizava onde hoje fica o Iraque, e no Iraque existem 2 rios muito importantes. Então, eles utilizavam esses rios para poder fazer agricultura, para poder fazer comércio. Então, é por isso que a Mesopotâmia é tão conhecida, aquele local é tão conhecido. Ela ficava entre 2 rios, que é o rio Tigres e o rio Eufrates. Por isso que é esse nome Terra entre Rios. Vários povos ocuparam essa região. Não podemos falar que a Mesopotâmia é um povo. Na verdade, vários povos viveram na Mesopotâmia, que é um local. Então aqui eu coloquei alguns povos que viveram naquela região. Sumérios, acádios a partir de 2000 a.C. Depois teve os 2 grandes impérios da Babilônia. O primeiro entre 1800 a.C. e 1600 a.C. e o segundo entre 612 e 539 a.C. E por último, os assírios. Entre 1354 e 618 a.C. Então todos esses povos viveram nessa região, e como vocês podem perceber através de algumas datas, muitos deles viveram ao mesmo tempo naquela região. Aqui eu tenho algumas características de cada um desses povos. Os sumérios, por exemplo, foram os criadores da escrita cuneiforme, é a escrita que os povos da Mesopotâmia acabavam utilizando, que é uma escrita em forma de cunha. Então tem sempre esses símbolozinhos em forma de cunhas, que são pequenos potezinhos que eles utilizavam na Suméria. Então tem sempre esse formato de C de várias formas. Outra coisa, eles que começaram a implementar a agricultura de regadio, que é uma das formas de economia da Mesopotâmia. Em relação aos acádios, eles que formaram o primeiro império babilônico, eles que se juntaram aos babilônios para formar um novo império, e eles que começaram a fundar as grandes cidades que eram conhecidas na Mesopotâmia, que faziam a maior parte do comércio da Mesopotâmia. O segundo, os impérios da Babilônia. Foi aí que surgiu o rei Hammurabi, era um rei da Babilônia, que mais tarde eu vou comentar sobre ele. E a respeito do império da Babilônia surgiu também aquela ideia dos jardins suspensos da Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, é um nome estranho, mas enfim. O Império da Babilônia é o império mais rico da Mesopotâmia e é o império também mais famoso da Mesopotâmia.
O terceiro ali é os assírios. Os assírios, eles eram conhecidos como um povo guerreiro e eles tinham coisas que os outros povos não tinham, como por exemplo, eles usavam certas balsas e usavam cavalos. Eles foram os primeiros povos a usar carruagem nas guerras. Então eles eram um povo guerreiro e era considerado um povo bruto na guerra. Ele era considerado um povo que botava o terror em outros povos no local. Dando continuidade à parte da Mesopotâmia, algumas coisas são importantes entender a respeito desse local e dos povos que viviam lá. Primeiro, todos os povos que viviam lá tinham uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses diferentes. E geralmente essa religião politeísta era uma religião politeísta antropomórfica, ou seja, uma religião que acreditava em deuses que eram meio humanos, meio animais, meio coisas que envolviam a natureza. O segundo ponto, a economia na Mesopotâmia era baseada principalmente na agricultura de regadio, ou seja, aquela agricultura que você rega as plantas e você faz você usa animais para fazer o regadio da plantação, e na pecuária, a criação de animais. Entre os animais estão bois, cabras, carneiros, e na economia de agricultura está principalmente a cevada e o trigo. Terceiro ponto, eles tiveram grandes inventos científicos, eles eram exímios nas ciências, principalmente as ciências que envolviam astrologia e astronomia, eles que criaram a astrologia no caso. Outras coisas que faziam parte dos inventos científicos da Mesopotâmia, as ideias matemáticas do dia ter 24 horas, a semana ter 7 dias, começou a surgir nessa época por conta da ciência da Mesopotâmia, principalmente da ciência dos babilônios. O quarto ponto é o Código de Hammurabi, e aqui eu coloquei algumas coisas importantes que é até para vocês pesquisarem depois, para vocês entenderem melhor, porque não dá tempo de passar tudo em tão pouco tempo de aula. Mas a respeito do Código de Hammurabi, é aquela famosa frase, olho por olho, dente por dente. Então existia o primeiro código de leis escritas, foi criado na Mesopotâmia com os acádios. E esse código, entre várias leis, a mais famosa é essa, que se alguém faz algo com você, você tem o direito de fazer o mesmo com a pessoa. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Se alguém arranca seu olho, você tem o direito de arrancar o olho da pessoa. Se alguém arranca um dente seu, você tem o direito de arrancar um dente da pessoa. E era assim que funcionavam as regras. Então tem uma pedra preta muito famosa, que tem todo esse código de Hammurabi em todas as leis. Se quiser depois eu até coloco lá no Classroom um artigo a respeito disso, a respeito das leis que faziam parte desse código. O outro ponto são os impérios babilônicos, que é a parte mais importante da Mesopotâmia e é uma parte muito interessante de vocês pesquisarem a respeito da história dos impérios babilônicos. Existiram 2 grandes impérios. E o último são os jardins suspensos, a famosa lenda dos jardins suspensos da Babilônia, que no caso seria um templo gigantesco que chegava até o céu e lá estavam os lindos jardins que eram feitos pelos babilônios. Enfim, essas são coisas interessantes de vocês pesquisarem para aprender melhor a respeito da Mesopotâmia. O segundo povo é o Egito. O Egito, sem dúvida, é o mais importante dos povos da antiguidade, se tratando de África e Oriente Médio. Eu não tenho certeza, mas provavelmente o professor de História da África também vai acabar comentando muito sobre a história do Egito, então eu só vou dar uma pincelada na história deles. Primeiro, eles ficavam localizados no nordeste da África, quase chegando na Europa. E o segundo ponto importante é que a história do Egito é dividida em 4 grandes fases. A primeira, que é a pré-dinástica, que é onde o povo egípcio ele se divide em vários nomos, então são vários pequenos povoados que existiam no Egito. Não existia existia uma cultura egípcia, mas não existia um governo central egípcio. E isso muda a partir do Antigo Império, onde rola a unificação do Egito em um império só. Essa unificação é feita pelo rei Menes I. Depois, no meio dessa parte do Antigo Império, também começam as construções das grandes cidades, como Quepros e Kefren. E foi aqui também que surgiram o pagamento de fortes impostos. E isso também
reverbera nas outras duas fases do Antigo Egito. O Médio Império, que é onde começa a rolar uma certa anarquia, onde rola uma fase onde o governo ele acaba perdendo poder por conta das revoltas sociais, por conta dos grandes impostos que tinham sido cobrados. E foi nessa época também que ocorre a mudança na capital do Egito, de Mênfis para Tebas. Outra coisa, foi nesse Médio Império que começou a rolar as invasões Hicsos dentro do Egito Antigo. Isso é uma matéria muito importante na história do Egito. E por fim, o Novo Império, que é onde os Hicsos são expulsos e onde começa as guerras civis e as sucessivas invasões no Egito Antigo. É aqui que começa a invasão romana, a invasão grega. Então, a partir do final do Novo Império, o Egito só volta a ser um povo com um governo próprio que não está dependendo de outro país, só lá na modernidade, só mais pra frente, e vocês vão ver isso em História da África. Algumas coisas importantes a respeito do Egito. O Egito também era uma religião politeísta, que acreditava em deuses que eram meio humanos, meio animais. O segundo ponto, além da economia ser baseada em agricultura de regadio, era também uma economia coletivista. Então a economia era para todos, era uma economia mais igualitária. E o terceiro ponto é que ela também era uma economia de artesanato. Tanto é que algumas coisas podem ser comentadas a respeito disso. O regadio era principalmente de cereais, vinho e oliveiras, vinhas de algumas plantas. E existia uma certa indústria artesanal. Eles produziam muita coisa de artesanato para poder fazer comércio, para poder revender, como o artesanato têxtil de roupas, o artesanato de cerâmicas e o artesanato e a indústria na parte da mineração. Você tinha muita venda de minérios, o comércio de minérios no Egito. Dando seguimento, aqui tem dois tipos de escrita, a guerra entre os dois tipos de escrita, os hieroglifos e os demóticos. Os hieroglifos são os mais conhecidos, são aqueles símbolos que a gente sempre acaba encontrando em templos egípcios ou em pirâmides egípcias, porque essa era a forma de escrita dos ricos. Então era uma forma de escrita que nem todo mundo conhecia no Egito Antigo. E por outro lado tinha os demóticos, que era a forma de escrita das pessoas mais pobres, os camponeses egípcios. Quarto ponto é a construção de templos e pirâmides. Essa é a parte mais importante da história do Egito. As pirâmides, os grandes templos, eles eram muito bons em arquitetura. Tanto é que as obras arquitetônicas egípcias, elas existem até hoje, muitas delas. E é por isso que eu pus aqui no último ponto. Eles eram exímios na arquitetura e na matemática. Tanto é que para você fazer essa grande arquitetura, eles tinham que ser muito bons na matemática. Muitas das invenções matemáticas foram da época dos egípcios. Tanto é, por exemplo, o zero é uma invenção egípcia. As contas de mais e menos são invenções egípcias. A matemática surgiu no Egito Antigo. E por fim, eles são exímios na medicina. Tanto é que aquela ideia de você mumificar os seres humanos surgiu no Egito e eles eram muito bons nisso, porque eles estudavam muito sobre a medicina e sobre o corpo humano. Dando continuidade, o último dos povos de hoje é a Pérsia, que é conhecida como Império dos Medos. Império dos Medos e de Medos. Por quê? Aqui podemos utilizar o Medos de duas formas. Medos era o povo que formou a Pérsia e também a gente conhece como Império dos Medos porque muitos povos, principalmente na Europa, tinham medo dos persas, porque os persas eram conhecidos como grandes guerreiros e que destruíam os povos que eles invadiam. O que mais pra frente vamos ver que é uma mentira. Bom, a Pérsia fica localizada onde hoje fica o Irã. Fica ali próximo da Mesopotâmia também, fica nos Alpes da Mesopotâmia. Então, os persas eles surgem como um povo nômade vindo da Ásia, que é aqueles Medos. Eles vêm da Ásia para onde hoje fica o Irã e formam um novo império, o Império Persa. O Império Persa foi um dos maiores impérios da antiguidade, quando se trata de extensão. Tanto é que existem vários... Se vocês procurarem no Google mapa do Império Persa, o Império Persa era gigantesco. Ele invadiu todos os povos orientais, invadiu vários povos na África e começou a invadir vários povos na Ásia. Tanto é que depois
invadiu onde hoje fica a Turquia, ele foi começar a invadir a Ásia e acabou sendo derrotado nas guerras médicas contra os gregos, que são coisas importantes a respeito da Pérsia para vocês procurarem depois para entender melhor. O primeiro, a religião era zoroastrista. Inclusive eu peço para que vocês assistam a minha aula a respeito desse assunto do ano passado, que eu comentei sobre essa religião, expliquei direitinho como funciona essa religião. Essa religião é muito parecida com algumas religiões de hoje em dia, né, cristianismo. O segundo ponto é a divisão em satrápias. As satrápias era uma forma de divisão que o Dário I, que foi um dos grandes governantes da Pérsia, ele achou. Ele dividia esses locais, esse extenso território persa, ele dividia em vários condados, então, que eram chamados de satrápias. Então, cada uma dessas satrápias tinha um cara que iria governar pelo Dário, em nome do Dário. Era como se fosse várias prefeituras que eram colocadas pelo governo. Alguns nomes de destaque. Um é o Dário, que é o cara que criou as satrápias e que chegou ao máximo de extensão da Pérsia. E o outro é o Ciro. O Ciro é o cara que conseguiu unificar os povos que viviam naquele local para formar o primeiro Império Persa. Aí atrás eu comentei que os povos europeus tinham muito medo dos persas porque eles achavam que os persas destruíam tudo que eles viam pela frente, mas não era bem assim. Eles eram muito bons na arte da guerra, mas eles tinham essa ideia, esse ideal de tolerância cultural sobre os povos conquistados. Então eles tinham uma certa tolerância com os povos que eles conquistavam, eles deixavam os povos manterem a sua cultura, sua religião, suas tradições, e além disso eles pegavam certas coisas das tradições de outros países para incorporar no seu próprio país. Ideais de outros países eles se incorporavam, formas de arquitetura, formas de economia, eles pegavam para o seu próprio povo. E o último ponto é a derrota para os gregos nas guerras médicas. As guerras médicas são aquelas guerras que aparecem no filme 300. Se vocês conhecem o filme 300 aparecem parte das guerras médicas, que foram as guerras entre os persas e os gregos. E eles acabaram perdendo para os gregos e foi isso que levou à decadência dos persas. Porque a partir do momento que eles perdem essas guerras médicas, eles começam a perder poder lá na Ásia. Então, enfim, isso são todas as coisas importantes para vocês pesquisarem a respeito dos persas. E eu sempre vou estar colocando textos lá no Classroom para vocês lerem a respeito dos assuntos. Bom, para finalizar a aula, ano passado eu sempre colocava uma frase de alguém famoso a respeito do assunto. Esse ano eu resolvi fazer um pouco diferente, eu resolvi dar indicações. Então, primeiro, indicar o filme 300, que é um filme super importante e muito bem feito historicamente falando. E a segunda indicação é de um livro, desse livro aqui, que o nome dele é Uma História do Mundo, que é do David Coimbra. Esse livro é muito interessante, principalmente na parte inicial do livro que trata sobre esses povos. Achei ele muito interessante para você aprender sobre história. É um livro bem curtinho, é um livro de bolso que você consegue ler em pouco tempo. Ele é muito interessante para ler. Eu vou colocar lá um link para esse livro. Eu vou tentar até achar em PDF para vocês lerem, mas enfim. Procurem esse livro, é um livro muito baratinho e muito simplesinho. Inclusive, uma das partes desse livro, ele diz que os egípcios foram os caras que inventaram a cerveja. Então, na próxima vez que for brindar com cerveja, brinde em homenagem aos egípcios. Então, nada melhor do que hoje, que é o dia de St. Patrick's Day, é o dia que todo mundo fica doido de cerveja. Lembre-se de fazer um brinde aos egípcios, que é um dos povos que nós aprendemos hoje. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Sempre vou estar deixando aqui os meus contatos para qualquer dúvida. Então, vocês podem me chamar no Insta, podem me chamar no e-mail, podem me chamar no WhatsApp, que eu vou estar sempre respondendo qualquer dúvida que vocês tiverem, ou falando mais a respeito dos assuntos, porque geralmente eu vou passar tudo durante a aula. Então é isso, e até daqui 15 dias para a próxima aula.